Projeto Ensaios, leia comigo. Tempo, narrativa e teoria da história, na obra de Paul Ricoeur. Ensaio de Ricardo Oliveira da Silva, revisado por Maria Clara de Freitas Barcelos e Caroline Guedes, com ilustração de Beari, publicado pela Ermira Cultura em 13 de dezembro de 2025. Hoje, você está lendo com Ayune Pedroso. A obra do filósofo francês Paul Ricoeur, Tempo e Narrativa, publicada em 3 volumes entre 1983 e 1985, ajudou a redimensionar o papel da narrativa na produção do conhecimento histórico. A tese principal nessa obra é de que o tempo torna-se tempo humano na medida em que está articulado de modo narrativo, e a narrativa alcança sua significação plenária quando se torna uma condição da existência temporal. Essa leitura de Paul Ricoeur contrastava com a posição ainda forte na historiografia francesa de meados do século XX, qual seja, a narrativa seria secundária no ofício do historiador. Tratava-se de uma herança do modelo epistêmico da escola metódica do século XIX, a qual, sob inspiração dos princípios científicos do historicismo alemão, defendia a escrita apenas como registro da investigação empírica das fontes. Conforme Guy Bourdieu e Hervé Martin, a escola metódica quer impor uma investigação científica, afastando qualquer especulação filosófica e visando a objetividade absoluta no domínio da história. A renovação proposta pela Escola dos Análises para a historiografia francesa a partir de 1929 apresentou a história-problema como uma alternativa ao modelo narrativo dos historiadores metódicos. Com a história-problema, a crença de que a narrativa registraria de modo cristalino o passado tal como ele é, foi posta em dúvida. Passou a se admitir que o historiador que constrói o seu objeto e que interroga o passado. O texto histórico seria o resultado da sua construção teórica, com o sujeito historiador sendo seu construtor. A história-problema não trata de eventos, indivíduos e políticas, dados objetivamente, mas de estruturas, conjunturas, coletividades, massas, economias, sociedades e civilizações. Mas em meados do século XX, o modelo de história-problema começou a sofrer contestações em um cenário historiográfico, que passou a repensar o significado da narrativa no ofício do historiador. Sintomáticas desse repensar foram as publicações das obras Meta-História, de Hayden White, e A Escrita da História, de Michel Dertoux, no início dos anos 70. Uma nova geração de historiadores avaliou a história-problema como uma análise lógico-estrutural de teor excessivamente abstrato, estático, sem eventos e sujeitos. E espera-se da história uma relação mais estreita com o vivido, com o tempo, com os homens. A publicação da trilogia Tempo e Narrativa na primeira metade da década de 1980 se insere nesse cenário de debate historiográfico. Com base em uma análise da obra poética de Aristóteles, o filósofo Paul Ricoeur argumentou que a narrativa histórica seria uma poética, ou seja, uma intriga que faria surgir o inteligível do vivido acidental e o universal do fato particular. O conceito de atividade mimética pôs-me na trilha da segunda problemática, a da imitação criativa da experiência temporal viva pelo viés da intriga. A articulação entre tempo e narrativa ocorreria por meio do círculo hermenêutico, através da mimesis primeira, a dimensão da pré-compreensão prática do mundo da ação, de suas estruturas inteligíveis, de seus recursos simbólicos e de seu caráter temporal. Mimesis segunda, o reino metafórico de como se, ou seja, a operação da configuração produzida por um autor que imita e dá forma ao vivido através da intriga, e mimesis terceira, que é uma etapa em que a narrativa é recebida por um público. Nesse momento, a narrativa adquire seu sentido pleno, pois é restituída ao tempo do agir e do sentir do leitor. O ato de leitura é, assim, o operador que une mimesis terceira a mimesis segunda. É o último vetor de refiguração do mundo da ação sob o signo da intriga. No entanto, em Tempo e Narrativa, Paul Ricoeur faz uma observação sobre essa discussão. A existência de duas classes de discursos narrativos, a narrativa de ficção e a historiografia, levanta uma série de questões, como a assimetria entre os modos referenciais da narrativa histórica e da narrativa de ficção.
Entre esses dois tipos de narrativa, somente a historiografia pode reivindicar uma referência que se inscreve em empiria, na medida em que a intencionalidade histórica visa o acontecimento que efetivamente ocorreram. Nesse caso, a narrativa histórica seria uma representação de fatos históricos construídas pelo historiador, mas cujo aspecto ficcional seria limitado pela documentação e pela interpretação do leitor. E nas mãos do público, a narrativa histórica seria lida e reinterpretada como uma referência na construção de sentidos para a existência humana no tempo. Este foi o Projeto Ensaios Leia Comigo, com edição de Natasha Garcia. O Projeto Ensaios é um projeto de divulgação científica da filosofia e das ciências humanas, coordenado pelo professor Wayne César, do curso de Filosofia da UFMS, em parceria com a Ermira Cultura. Até a próxima!